Então nós vamos aqui começar os acessos, né? Vou mostrar para vocês aqui a leitura de 4 modos, leitura de dados. Deixa eu focar a câmera aqui. Então eu vou aqui, ó, leitura de dados. Em outros scanners vão ser, aliás, leituras de dados em outros scanners. Nesse daqui são leituras em 4 modos. Então eu vou dar o meu entrar aqui, ó. Então ele já vai começar a fazer o acesso. Deixa eu só tirar aqui, é isso. Então aqui eu tenho todas as informações que o módulo pode me fornecer, como bateria, rotação de motor, marcha lenta, temperatura da água, temperatura do ar, borboleta, tempo de injeção, sonda, correção de lambda e assim por diante, tá? E aí começa a retornar novamente lá na bateria. O que é o interessante aqui? Eu consigo dar um zoom nisso e o nosso aparelho aqui também tem um modo gráfico. Eu vou mostrar para vocês essa tecla aqui, ó. Ela consegue fazer a questão de ampliar, ter modo gráfico, ou eu ver muito mais sensores de uma vez só. Então eu vou colocar aqui, ó, como ampliou. Então aqui eu consigo ver 3 de cada vez, beleza? Então aqui eu vou apertar mais uma vez. Vou apertar aqui, ó, nessa teclinha aqui. Aqui tá no meu modo gráfico. Estão vendo aqui, ó, o gráfico correndo aqui, ó, na parte de baixo. Então, se eu funcionar esse carro, olha lá, ó, caiu. Aqui tá falando a minha tensão de bateria, ó, caiu e subiu. Tensão de bateria tá no de cima e rotação do motor tá no de baixo. E tá aqui, ó, tensão de bateria e rotação de motor. Por que que tá 11 volts? Dá uma olhadinha lá no painel. A luz da bateria tá acesa, né? Esse carro tem um problema aí de alternador. Eu vou desligar aqui ele aqui, ó, só pra gente dar continuidade. Aí eu desliguei a chave, liguei novamente e olha lá o que aconteceu. Perdeu a comunicação. O que a gente vai fazer? Vou dar um entrar novamente aqui, ó. E vamos aguardar um pouco. Aí ele vai entrar tudo de novo lá, né? Vou fazer a leitura de 4 modos. Vou apertar minha tecla aqui embaixo, aqui no canto direito. Ele já vai dar o zoom. No próximo, se eu apertar novamente, vai estar em leitura gráfica. E se eu apertar mais uma vez, olha lá o que aconteceu. Agora ficou falando aí, não dá para entender nada, né? Só que por que não dá? Porque eu tenho muitos parâmetros aqui, e aí a leitura dele é dessa forma. Olha lá, ó, eu tenho no primeiro lá bateria, rotação, todas aquelas informações numa telinha só. Então eu consigo ter uma visão geral dos parâmetros, tá? Isso é muito bacana. E não para por aí. Então se eu apertar mais uma vez, ele retorna para mim lá na tela de início. O que a gente tem, o que o aparelho tem a oferecer para nós ainda, tá? Eu consigo selecionar somente o que eu quero. Como isso? Tá vendo a tarja preta aqui, ó? Então eu vou
selecionar o que eu quero aqui. Como? Dando um entrar, tá? Setinha verde. Se eu colocar aqui, ó, apertar o entrar, vocês vão ver que na frente aqui vai ficar um tique, um Vzinho. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Viu lá o Vzinho? Se eu apertar de novo, se eu apertar novamente, o Vzinho sai. Olha lá. Vou apertar de novo. Setinha verde. E aí para cima e para baixo, eu quero selecionar, por exemplo, temperatura de água. Quero selecionar borboleta. Quero selecionar som da lambda. Correção de lambda. Beleza. E agora? Agora eu vou nessa tecla aqui, ó. Que ela só vai aparecer para mim os selecionados, o que a gente selecionou. Então eu vou apertar essa teclinha aqui, ó. E olha lá, só apareceu o que nós selecionamos. Então se eu for descendo aqui, ó, só aparece o que nós selecionamos. E aí aquela primeira parte que eu acabei de ensinar a vocês, eu consigo dar um zoom apertando aquela tecla inferior do lado direito, que é um monte de pastinha, um desenho de um monte de pastinhas, tá? Então vou apertar ela aqui, ó. Aí ela me aparece de 3 em 3. E detalhe, né? Nessa tela aqui, eu tenho uma barrinha aqui embaixo, ó, que é um parâmetro. Tá vendo esse pontinho preto aqui, ó? Esse pontinho aqui aí sobe e desce de acordo com os parâmetros. Então vou continuar lá, ó. Vou apertar a teclinha aqui de novo das pastinhas. E para onde vai? Leitura gráfica, né? Olha lá. Agora eu não tenho mais bateria e rotação do motor. Agora eu tenho bateria e temperatura da água. E aí, conforme o carregamento, conforme a temperatura, ele vai mostrando isso graficamente. E detalhe aqui, eu tenho o parâmetro aqui, ó. 105 graus. Acima de 105 tá alto, né? E abaixo tá fora de temperatura de trabalho. Vou apertar de novo a teclinha das pastinhas. E aí naquela lista gigante, só apareceu para mim os 5 itens que eu selecionei. Então, vou apertar mais uma vez. E ele tá lá só nos selecionados. Ah, André, mas e agora? Como é que eu quero retornar? É só eu ir lá e apertar na tecla de seleção aqui, ó. Vou apertar aqui e olha lá. Porém, já fica selecionado meus vizinhos lá, ó. E assim nos outros também. Ah, se eu não quero mais a correção de lambda, eu seleciono lá e aperto novamente. E vou tirar. Quero colocar outra coisa agora. Quero ver o estado da borboleta. Se está aberto ou fechado ali, ó. E eu aperto de novo, vai aparecer o Vzinho. Lá, vou apertar, ele vai sair. Apertei, ele entrou. E posso selecionar todos, tá? Não tem limite. O intuito não é esse, né? Porque todos você já tem. Mas é uma função que o aparelho tem e é uma função muito boa.